Paulo continua tratando sobre o culto a Deus. É algo que ele vem fazendo desde o capítulo 12, desde o 11, né? 11, 12, 13 e 14, você vê a preocupação do apóstolo Paulo em gerar nessa comunidade o entendimento do significado do culto, a preciosidade do culto e quanto que ele investe do seu tempo, da sua energia e dos seus escritos para que isso seja compreendido. E agora no versículo 26 do capítulo 14, depois de tratar sobre o dom de línguas, ele vai falar um pouco sobre o culto, que diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro a língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quanto muito 3. E isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas havendo intérprete, fique calado, não havendo intérprete, melhor, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier a revelação a outro, que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Vamos começar resolvendo o problema, né, que Paulo gera em nossa compreensão do texto. O que Paulo está querendo dizer com essa expressão da mulher se manter calada, logo após a gente ouvir uma mulher nos conduzindo com a sua bela voz em louvor e adoração? Como resolver esse dilema diante dessa ordem de Paulo, diante de uma igreja que não temos nenhum tipo de resistência com o entendimento de estar aqui em uma manhã, uma noite, um encontro qualquer, uma mulher ministrando, pregando? Paulo está resolvendo um problema que essa igreja está enfrentando a partir das religiões pagãs. Havia as religiões de mistério, que essas pessoas frequentavam, experimentavam, essas pessoas desfrutavam desse ambiente pagão, e à medida que essas pessoas vão se convertendo, elas vão trazendo para a prática da igreja e do culto aqueles costumes que eles haviam experimentado nessas religiões. Ou seja, um modelo, um padrão que está sendo replicado na comunidade, na igreja de Jesus. E Paulo está agora dizendo, aqui as coisas são diferentes. Por exemplo, essas mulheres que devem ficar caladas nessa religião de mistério, se elas tivessem qualquer tipo de dúvida no meio do culto, da mensagem, elas se levantavam e questionavam. Elas tinham, muitas vezes, o poder de silenciar e de falar no meio de uma reunião qualquer. E essas mulheres também utilizavam, muitas vezes, do seu destaque espiritual, porque alguns desses templos eram templos onde a sacerdotisa conduzia os processos religiosos.
E aí essas mulheres nesse lugar, ocupando lugar de destaque, silenciavam a comunidade e tinha uma voz que se destacava com o poder de silenciar todo mundo que estivesse falando. Mais ou menos eu estou pregando aqui e essa mulher que frequentava essa religião de mistério, estava na igreja, ela se levantava e dizia: pastor, não é assim não, eu não concordo com isso, eu acho que você tem que ficar calado. E essa bagunça está acontecendo no culto. Imagine só, aqui eu estou pregando, de repente levanta uma aqui, levanta outra ali, e é isso que está acontecendo. E Paulo está dizendo: ó, as mulheres devem ficar caladas. Aqui não é o mesmo comportamento, o mesmo procedimento lá. Elas têm o seu lugar. Nunca, em nenhum momento histórico, houve tanta dignidade para a mulher quanto no Evangelho. Jesus foi alguém que realmente reconheceu o valor. O ministério de Jesus havia sempre mulheres desenvolvendo. No ministério de Paulo, você vai ver ali Priscila e Áquila, líderes de uma igreja. Então há um reconhecimento assim fantástico da parte de Paulo, do Evangelho e de Cristo, ao serviço feminino na fé cristã. Então o que Paulo está dizendo aqui não é uma proibição, não é uma linguagem machista sobre isso. Então a gente resolve esse grande problema quando a gente lê um texto como esse, não entendendo o que está acontecendo na cidade, a cultura religiosa e as religiões de mistério, tendo ali a sua infiltração na consciência das pessoas que estão participando do culto cristão. É muito difícil compreender um texto como esse. Mas eu espero que isso fique mais claro para você. Então esse é o grande problema. O segundo tem a ver com essa participação no culto que se estabelece a partir de um transe, de um êxtase. Na religião de mistério também era assim. Essas pessoas entravam neste lugar, neste culto pagão, tinham uma experiência com a sua divindade e automaticamente eles perdiam a consciência, entravam em êxtase. E o que o seu corpo fazia, a maneira como eles reagiam diante desse transe, era inexplicável. Então eles faziam o que pensavam ou o que sentiam. E Paulo está dizendo: ó, na igreja também não é assim. Existem os dons do Espírito que estão sendo derramados sobre a vida de vocês, só que vocês precisam compreender que ao receber o poder do Espírito, vocês não devem ter a mesma conduta que vocês tinham no templo pagão. É mais ou menos alguém que frequenta, experimenta de uma religião que não tem nenhuma aproximação do Evangelho, uma religião afro, e essa pessoa vai lá, cultua naquele lugar, faz aquele lugar, e depois chega num culto, e a mesma conduta que ele tinha nesse ambiente pagão, ele vai transferindo para o culto. E Paulo está dizendo: vocês não podem pensar que o Espírito de Deus visitando vocês conduzirá vocês a um transe, a um êxtase, a uma sensação que vocês perdem o controle da consciência, do coração e do físico. Isso é muito importante diante de duas realidades que a gente vive nos nossos dias. A internet está aí, estão correndo o tempo todo, são vídeos constrangedores. Nós temos nas redes sociais um universo de gente brincando com a conduta dos cristãos em seus cultos. Os próprios cristãos utilizam-se das práticas que nós desenvolvemos nos nossos cultos para fazer disso um ambiente de sarcasmo, de piada, de brincadeiras. Semanalmente chega nos nossos celulares pessoas que estão utilizando de algumas práticas inexplicáveis para fazer piadas sobre como a gente se comporta no culto. Isso é um grande problema. A gente utilizar dos dons do Espírito, da presença de Deus, para desenvolvermos práticas que são práticas que não devem jamais ser parte do nosso culto. Ao mesmo tempo, ela serve como elemento, como um produto para piadas, para brincadeiras, para algo inexplicável. O derramar do Espírito não tem a finalidade fazer com que o nosso comportamento seja um comportamento digno de piadas e de brincadeiras. Isso é uma ofensa. Então a gente precisa tomar cuidado primeiro com esse ambiente.
esse ambiente onde a gente, ao experimentar do toque do Espírito, nós não nos comportamos de maneira adequada com aquele que está nos visitando. O Espírito Santo nos visita. Isso é muito claro. Essa manhã, isso fica muito claro para a gente. Esse derramar do Espírito. Agora, como a gente reage a isso, é isso que Paulo está tratando. O segundo perigo é quando a gente olha para isso e diz, não há um visitar do Espírito. E aí a gente começa a partir, não só para a crítica, para as brincadeiras maldosas, mas a gente parte para a incredulidade. Então, diante da infantilidade, da carnalidade, da imaturidade diante do derramar do Espírito, nós começamos a olhar para esse cenário e dizer, não, Deus não faz nada, Deus não tem nada a ver com isso. E o coração vai ficando seco, os olhos não estão mais se derramando em lágrimas diante do Senhor, a gente já não tem mais o toque do Espírito. São dois mundos bem perigosos. O mundo da gente olhar para isso e ficar brincando com essa realidade, a partir de um comportamento indevido que a gente vê na Igreja de Jesus. E o outro mundo é esse mundo da incredulidade, de dizer, não, já que isso é visitar do Espírito Santo, eu não quero. E aí, Paulo está dizendo do perigo, quando esse comportamento que a igreja desenvolve, inadequado pela sua imaturidade, quando o Espírito Santo se derrama, é que o nosso testemunho público, ele não é adequado ao ponto de produzir conversão, ele produz escândalo. Alguém que está nos visitando nessa manhã, chega aqui e vê um comportamento de gente que não tem muito controle sobre si, que sai, vai para lá, vem para cá, e essa pessoa olha para isso e fala, nunca mais eu quero entrar nessa igreja, nunca mais eu quero participar de um culto como esse. Aquele que convidou fica constrangido. Quem nunca se sentiu constrangido ao convidar um amigo para uma reunião, e nessa reunião acontece um fato, uma reunião, um culto, que extrapola qualquer tipo de compreensão, e você olha para o lado e fala, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz o que devia? E aí o nosso testemunho, o nosso poder de proclamação da nossa fé, gerando arrependimento, conversão, começa a ser deficitário, porque a gente não está lidando de maneira adequada. Uma outra coisa que Paulo está tratando ainda no capítulo 14, é sobre essa relação comunitária na igreja. Como é isso? Como é expressar a minha fé, a minha vida de adoração, o meu desejo por Deus na igreja, num culto como esse, e como deve ser o meu comportamento, a minha relação com Deus, na minha intimidade. Ele está falando de uma fé que deve ser expressada na igreja, numa manhã como essa, mas ela também deve ser uma fé desenvolvida, uma relação em oração, no quarto, na intimidade, na vida com Deus, no particular. Então a gente precisa viver essas duas realidades, como a minha fé deve ser vivida e experimentada na igreja, e como ela deve ser vivida, experimentada no âmbito particular. O que é uma coisa só entre eu e Deus, e que é uma realidade que pode ser experimentada também na vida dos meus irmãos. O que eu posso trazer para o âmbito dos meus relacionamentos e da comunidade, o que pode acontecer num culto como esse, na minha relação com Deus, que pode ser visível, perceptível, e que não ofende o meu irmão, e que edifica o meu irmão. Mas o que Paulo está dizendo, que deve acontecer no ambiente íntimo, do quarto, na sua vida, na sua entrega. Então a gente precisa olhar para o capítulo 14, entendendo isso. Paulo está resolvendo um problema das religiões de mistério. Paulo está trazendo equilíbrio entre um comportamento repreensível no culto, por causa da imaturidade ao entender o derramar do Espírito, e também resolvendo um problema da incredulidade de gente que olha e diz, o Espírito Santo não se derrama sobre os corações dos seus filhos. E também essa compreensão do que significa uma expressão da minha relação com Deus na igreja, e o que deve ser uma expressão da minha relação com Deus no íntimo, no meu quarto. Para que a gente possa compreender melhor,
é necessário que a gente entenda o que é um culto a Deus. Quais são os elementos do culto? O que deve fazer parte do culto a Deus? Os elementos do culto são simples, básicos. O que deve ter num culto? Quando você sai de casa para vir por uma manhã como essa, qual deve ser a expectativa do seu coração? Você deve encontrar aqui louvor e adoração. Em que momento isso vai acontecer? Depende da liturgia. Não quer dizer que tem uma regra, um negócio. A gente pode cantar no final, a gente pode cantar no meio, mas a gente escolheu cantar no início. A gente precisa cantar. O culto público, comunitário, exige que a gente adore ao Senhor, que a gente glorifique. E as músicas estão falando do quê? Estão falando de Deus, das verdades de Deus. As músicas não são expressões do nosso coração, dos desejos, dos nossos caprichos. O culto, o louvor fala de Deus. É a maneira como eu adoro ao Senhor, dizendo a Ele o que eu reconheço que Ele é, o que Ele pode fazer. Esse é um elemento do culto. Um outro elemento é a palavra. A Bíblia precisa ser lida. A Bíblia precisa ser explicada. Você tem que sair de um culto entendendo as Escrituras. A palavra de Deus é aberta, os lábios são abertos, e a palavra de Deus é proclamada. Culto precisa ter louvor, culto precisa ter palavra. São os elementos. Um outro elemento do culto é comunhão, relacionamento, conversa, oração mútua, encorajamento. A gente se encontra, a gente constrói novos relacionamentos, a gente alimenta os relacionamentos antigos. A gente experimenta da beleza de vivermos a igreja de Jesus, de olharmos nos olhos de pessoas que antigamente eram estranhas e chamá-las de irmão, de irmã, de se preocupar, de perguntar como está, de sair daqui com um pedido de oração, de levar para casa o compromisso de orar por alguém. Então a comunhão faz parte do culto. A gente não vem aqui simplesmente porque a gente quer se encontrar somente com Deus. Existe em nós um desejo comunitário, de encontrar os irmãos. Há um sentimento de ausência quando a gente não é preenchido nesse ambiente de comunhão. Outros elementos do culto é o batismo e a ceia. O batismo que vai acontecer domingo que vem às 18 horas, já aproveito para anunciar, quero você aqui. E a ceia. Então são esses os elementos básicos do culto. Se você me perguntar, pastor, o que tem que acontecer no culto? Tem que ter louvor, tem que ter palavra, tem que ter adoração, tem que ter comunhão, tem que ter serviço, gente desenvolvendo os seus ministérios, e tem que ter aqui a mesa do Senhor, o batismo acontecendo. São as coisas que nos dirigem como um culto a Deus. Qualquer coisa para além disso é algo que a gente colocou. Quando Deus se encontra com a sua igreja, e essa igreja diz a Deus, nós estamos te entregando um culto, Deus está dizendo, essas coisas estão acontecendo, então aí existe a igreja, aí existe um culto. Alguém dizia, um teólogo falava bem assim, onde quer que a palavra de Deus esteja sendo pregada fielmente, ali está a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é reconhecida pelo seu templo, pelo seu horário de culto, não é pela sua geografia na cidade. A igreja é reconhecida aos olhos de Deus pelo que ela entrega como culto. E o que a gente entrega a Deus como culto? As nossas vidas em louvor e adoração, as nossas relações em comunhão, os nossos ouvidos para ser edificados na nossa fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você não crescerá em fé sem ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é direção para a sua vida em fé. E dependendo do que você anda escutando como um processo de alimentar a sua fé, vai determinar a saúde da sua fé. Então você precisa escutar a palavra de Deus. No culto, Deus é adorado. No culto, o povo é edificado. E no culto, o incrédulo tem um entendimento dos seus pecados e se arrepende da sua forma de viver. Então é isso que Paulo vai tratar no capítulo 14. Deus precisa ser adorado no meio de vocês. Vocês precisam ser edificados quando se encontram. A gente precisa sair daqui diferente. É uma coisa
inexplicável. A gente vem numa manhã como essa, ou numa quarta-feira. Na quarta-feira, para mim, é um tempo que a gente tem maior de oração. E eu falo, existe um mistério nisso daqui, que eu não consigo entender. Eu chego nesse lugar, de um jeito, entro, tem alguns minutos de oração. Depois de um tempo, eu escuto algumas canções, prego ou escuto uma palavra. E a hora que eu saio desse lugar, alguma coisa aconteceu dentro de mim que eu saio daqui diferente. É inexplicável o poder de um culto. É inexplicável o poder de estar aqui. Se eu tentar entender isso pela razão, eu não consigo. O que faz, o que move gente numa manhã acordar, estar aqui, cantam, tomam da ceia, escutam uma palavra, e quando saem desse lugar, elas percebem que alguma coisa diferente aconteceu. Porque no culto, Deus é adorado e a gente é edificado. Deus produz alguma coisa extraordinária no nosso coração. Paulo está dizendo, vocês precisam experimentar do que Deus faz no meio do culto. Vocês precisam experimentar da edificação do poder de Deus, da vida de Deus na alma de vocês. Vocês precisam compreender o poder disso na vida. O que isso vai gerar depois de anos. Como isso vai te livrar de grandes prejuízos. Vai trazer uma diferença na sua família. Vai poder te gerar sabedoria nos momentos mais difíceis. Vai te dar clareza no momento das suas decisões. É muito claro quando você vê alguém que desenvolveu uma história direta ligada à vida de uma igreja local. E aqueles que relativizaram isso, que brincaram com isso. Se você quer ver a grande diferença do que isso pode acontecer, converse com alguém que dedicou a sua vida, mesmo tendo vários motivos para dizer não ao culto, à presença do culto, e aquele que brincou com essa realidade. Porque no culto a gente é edificado, mas o culto também é um lugar de gente se arrepender, de transformação dos corações, de nós reafirmarmos verdade de Deus, de nós assumirmos postura, de nos comprometermos com Deus. Quantas vezes nos cultos nós nos arrependemos e dizemos a Deus, Deus, eu vou mudar nisso. E é interessante que na próxima semana a gente começa a ver sinais de transformação. Quando você entra num culto, você declara ao Espírito Santo um desejo de ser diferente. Você diz ao Senhor, Deus, eu quero mudar. Quantas vezes nesse lugar, falando com Deus, no meio ao louvor, a oração diz, Senhor, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar aqui. Eu preciso ser diferente nessa área. E inexplicavelmente, a gente vai percebendo o Senhor transformando o nosso coração. Porque é lugar de transformação. E aí agora a gente volta para o texto. Eu quero rapidamente falar sobre os dons espirituais, principalmente o dom de língua. Algo que nós cremos, que nós exercemos e que nós precisamos buscar. E Paulo vai dizer que a gente deve seguir o amor, rompendo com aquilo que ele havia nos falado no capítulo 13, o dom supremo. A gente deve buscar em todo o tempo o amor que jamais acaba. Tudo vai acabar um dia, menos o amor, é isso que ele vai dizer. Mas ele falou, procurai com zelo os dons espirituais. Ou seja, eu preciso desejar isso. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. A primeira coisa que Paulo está falando sobre o falar em línguas, ele está dizendo é algo da sua intimidade com Deus. Quando você fala com Deus e não com gente. É algo que você pode desenvolver. A gente não pode transformar, e é isso ele vai tratar. Era muito melhor, é muito melhor eu chegar para vocês e falar duas palavras compreensíveis na língua de vocês do que ficar falando por horas em outras línguas. Então, quando eu falo com vocês, eu preciso falar numa língua onde todo mundo entende. E quando eu falo com Deus,
eu falo numa língua da nossa intimidade. Existe uma expressão pública da minha declaração, da minha proclamação que acontece aqui, e existe uma realidade no ambiente particular. Então você fala para quem te entende. E o dom de língua foi dado para esse ambiente. Agora, você vai me perguntar, pastor, eu não posso falar no culto? Não é isso. Quantas vezes já falei aqui. Mas eu estou dizendo, é muito melhor quando você for evangelizar alguém. Você vai evangelizar alguém? Você vai chegar lá e vai ficar falando em línguas? Não, você vai falar de Jesus, contar o seu testemunho, o que ele fez, em uma linguagem que ela compreenda. Mas se você chegar no seu quarto e for orar por essa pessoa, você pode orar nessa língua que você e Deus conseguem compreender. No versículo 13, olha o que ele diz: pelo que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Ou seja, você edifica a si mesmo. Você não é entendido. Olha o que ele diz no versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Profetiza aqui tem também a conotação da proclamação, da pregação. Ou seja, quando o pastor está pregando, ele edifica a igreja. Proclamação. Tem a questão do dom de profecia também. Mas aqui tem as duas finalidades. A profecia que Paulo está falando é da pregação e tem do dom. Ele está dizendo, aquele que prega edifica toda a igreja, mas quem fala em línguas está edificando a si mesmo. Você não vai edificar outro. Olha o que diz o versículo 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasses ao ar. Quando você for falar com alguém, fale numa língua compreensível. Porque ao falar em línguas, tentando se comunicar com alguém, você fala como se estivesse falando com o vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Como eu me comunico? A partir da minha voz, é isso que ele está falando. E se eu não me faço entender pela minha voz, aquele que me escuta não me entende. Então, quando a gente vai cantar, o que a gente tem que cantar? Uma música compreensível. A gente coloca ali uma letra que quem olha consegue entender e cantar com a pessoa. É isso que ele está dizendo. Quando vocês forem falar com os outros, falem de tal forma que as pessoas consigam compreender. Até não só no sentido de línguas, mas no sentido de se fazer entendido. Eu me lembro um dia com um primo meu, que teve o seu contato com o evangelho na infância, e estava na vida adulta, e a gente estava conversando sobre igreja e tal, e tinha uma música. Aí eu coloquei para ele, falei, eu quero que você me diga o que você entende do que está sendo cantado. Aí a música dizia o seguinte, aquela música antiga, eu acho que é do Gerson Freire, que dizia, os seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés são reluzentes, como um latoeiro de bronze, né? As suas pernas vêm correndo e tal, e ele vem saltando pelos montes, essa coisa toda. É uma linguagem simbólica de Apocalipse. E eu olhei para o meu primo e falei, e aí, o que você entendeu disso? Ele falou bem assim, é um monstrão que vai me encontrar, né? Foi isso que ele falou. O que você entendeu dessa canção? Ele falou bem assim, não, um monstrão está vindo, pulando, para me encontrar. Aí naquele momento eu falei bem assim, está vendo a necessidade de você dizer coisas que as pessoas consigam compreender? Tem hora que a gente vai falar de Jesus e a gente não consegue se fazer entendido. Você já olhou para Jesus, para o Evangelho? E você percebe que numa terra agrícola ele fala de semente. Para pescador ele fala de peixe. Para uma família ele fala de um filho que se perde. Para uma estrada onde as pessoas eram assaltadas frequentemente, como se fosse uma praça da Sé, ele fala de um bom samaritano que visita um homem que foi assaltado. Para uma mulher que está limpando a sua casa, ele fala de uma dracma, de uma moeda que fica escondida atrás do sofá.
ele fala de uma realidade onde as pessoas conseguem compreender, visualizar e entender. Isso é o Evangelho. Ele consegue falar do reino de Deus e dizendo que o reino de Deus pode ser compreendido para uma criança. Ele vai dizer dessa coisa tão complexa que a gente fica tentando entender, ele vai dizer que isso é como uma grande semente lançada na terra, como um grão de mostarda. Ele vai dizer que isso o reino de Deus é como uma massa de pão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, façam-se entender. Aqui a igreja precisa compreender a mensagem e fazê-la compreendida. O esforço do pregador, de quem canta, de quem fala de Deus, deve ser um esforço muito grande para se fazer compreendido. Há um esforço nosso para dizer as verdades de Deus, as mesmas verdades ditas nesse lugar, para as nossas crianças. Há um esforço muito grande para fazer Deus entendido numa linguagem para os jovens e adolescentes. O meu filho não consegue suportar o seu pai pregando por 30 minutos desse jeito que um adulto suporta. De vez em quando ele fala, não entendi nada, pai. Eu falo, mas é lógico, eu não consigo ainda. O que eu estou dizendo não é para você. Então eu preciso produzir ambientes e gerar um esforço para que o Evangelho seja entendido. É isso que Paulo está dizendo. Não desenvolvam a espiritualidade de vocês a partir da exibição, ou seja, de um êxtase, de um transe, onde vocês são super espirituais, ao ponto de ninguém conseguir entender o que vocês estão vivendo. E também desenvolvam a vida espiritual de vocês ao ponto que as pessoas consigam entender o que vocês estão dizendo, a verdade que vocês estão demonstrando, com clareza. A gente precisa saber dizer, e as pessoas precisam entender da nossa fé a partir da nossa mensagem clara e objetiva. Então ele está dizendo sobre isso, esse ambiente de edificação, de uma linguagem, do dom de línguas, desenvolva isso muito na sua relação com Deus. Você pode mergulhar nesse mistério com o Senhor, mas quando você tiver que falar alguma coisa de Deus para alguém, se faça entender, se faça compreendido. Cuide para que ao falar sobre Deus, dentro de um mistério que só você entende, você não consegue edificar o outro não consegue se fazer compreensível diante daquilo que você disse a ele. Aí o versículo 23, ele é mais profundo no sentido desse comportamento. Olha o que ele diz: se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, ok, estamos aqui nessa manhã, o que ele está dizendo, na manhã de domingo, quando essa igreja se reúne, e todos se puserem a falar em outras línguas, vamos supor agora, todo mundo começarem a falar em outras línguas, aqueles que têm o dom de línguas. No caso, entra aqui, aí o vizinho dali, que nunca entrou, mas daquele dia falou assim, eu vou lá fazer uma visita a essa igreja. Vou lá, que ele não venha para pedir para baixar o som, né? Como já aconteceu. Mas ele vem. Aí essa pessoa chega aqui na porta, e está todo mundo aqui num estado de êxtase falando em outras línguas. No caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, é um bando de louco. Não somos corintianos, né? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso, né? Não é isso, né, Eliel? Porque ele está dizendo o seguinte, eles estão loucos. Vai chegar e falar assim, existe um bando de louco. Por quê? Porque todos vocês estão exercendo um dom, que é na sua edificação pessoal com Deus, para uma expressão pública. Agora, quando vocês entrarem nisso, porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo, ou se todos estiverem pregando um indouto, e ele for convencido e por todos julgado, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós.
Então esse incrédulo, se ele chegar e a gente estiver num estado de êxtase, ele vai dizer, não, é um bando de louco. Mas se ele chegar aqui e a gente conseguir dizer para ele o que o Espírito Santo produz no coração, e ele conseguir entender a canção, se ele conseguir entender a mensagem, e ele compreender o que Deus está dizendo e se prostrar, ele vai conseguir dizer, de fato, Deus habita no meio desse povo. Quando a gente não consegue ter a maturidade no exercício dos dons espirituais, a gente pode ser taxado por loucos ou a gente pode transformar vidas. O que Paulo está dizendo, o Espírito Santo no meio de vocês não está liberado para que vocês sejam reconhecidos como loucos, mas o Espírito Santo derramado sobre a vida de vocês existe para que as pessoas que não conhecem a Deus se prostrem diante dele e declarem que Deus habita no meio do seu povo. Entendeu? Porque o Espírito Santo te visitou para uma edificação pessoal, para que você viva com Deus de uma maneira bela, bonita e íntima, para que te jogue para esse ambiente onde você experimenta da presença poderosa de Deus, mas ele também existe para que o mundo conheça a Deus a partir da sua vida, do que você diz, da profecia, da proclamação, do ato de profetizar, de fazer Deus conhecido. A igreja existe para edificar o seu povo e fazer Deus conhecido. Como que a gente edifica a gente? A partir dessa relação íntima com Deus. E como a gente faz Deus conhecido? A partir do entendimento dos nossos lábios nos ouvidos dos pagãos. É isso. Agora, a falta nossa de maturidade de entender um texto como esse tem causado tanta distorção. Tem levado pessoas a serem abusadas espiritualmente, enganadas, porque a gente não compreende a possibilidade de sermos edificados. Paulo está dizendo o seguinte, olha o que diz o versículo 18: dou graças a Deus porque falo em outras línguas. Que coisa linda, não? Mais do que todos vós. Eu falo em outras línguas mais do que todos vocês. Então Paulo não está em nenhum momento proibindo e dizendo, não, ele está dizendo, você deve viver isso. Contudo, porém, prefiro falar na igreja 5 palavras, com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outras línguas. Chego aqui, chamo o Canela e falo, Canela, quero te dar um conselho. Aí eu começo a falar em outras línguas com o Canela. O Canela fala, tá bom, mas e agora? É muito melhor que eu chegue e falo, Canela, cuidado que você vai cair, se você continuar indo aí, nesse caminho, do que eu ficar aqui dizendo e apontando. Não, é muito melhor quando você for falar com alguém, fale de tal forma que você seja compreendido. E quando você for falar com Deus, você tem a liberdade para falar do jeito que você imagina. Então Paulo termina recomendando algumas coisas sobre isso. Ele está dizendo que o culto precisa ter ordem e decência, como ele termina lá no versículo 40. Ele diz que os dons não devem ser proibidos na igreja. Quem sabe você está aqui há pouco tempo, ou nos conhece ou pela primeira vez, eu quero reafirmar que nós somos uma igreja que é resultado de uma renovação espiritual. Alguns chamam de uma renovação pentecostal, carismática, mas o fato é que na década de 70, um povo foi visitado pelo Espírito Santo e começou a crer nos dons espirituais. Nós cremos nos dons. Nós estimulamos a comunidade a experimentar disso. Nós cremos que isso serve para os nossos dias. E nós não proibimos nenhum tipo de manifestação dos dons no meio do povo de Deus. Nós cremos nessa realidade. Nós cremos nisso, isso faz parte da gente. Quem sabe, acabando tudo isso, a gente pode ter esse momento onde não é um culto público, onde essa realidade pode ser cada vez mais viva e presente em nosso meio. Nós cremos que quando a gente se reúne, um pode ter uma palavra de sabedoria, de discernimento, uma palavra de Deus. Alguém pode ter uma visão sobre uma realidade. Nós cremos, eu creio nisso, eu creio que Deus fala comigo por intermédio de outras pessoas. Que alguém pode chegar e dizer, pastor, Deus falou ao meu coração com respeito a isso.
meu coração é aberto. E Paulo está dizendo, vocês não devem proibir isso. Ao mesmo tempo, vocês não devem supervalorizar, ao ponto de achar que aquele que fala em outras línguas ou profetiza é mais espiritual do que o outro. Esse é um problema, porque durante muito tempo foi colocada a ideia das pessoas que aquele que não fala em outras línguas não tem o Espírito Santo. Cuidado com isso, aqui um outro conselho para você. O falar em línguas é um dom, e você tem o Espírito Santo, e muitas vezes você pode não falar em outras línguas. O fato de você falar em outras línguas não quer dizer que você, nesse dia, passou a ter o Espírito Santo. O Espírito Santo habita na vida de todo cristão. Uns podem falar, outros podem não falar. O meu pai foi crente toda a vida, um homem temente a Deus. Toda a vida. A imagem que eu tenho do meu pai, da sua espiritualidade, é um homem todos os dias, no final do dia, ajoelhado ao pé da cama e orando. Um homem que não tinha nenhuma habilidade para falar sobre Deus, para pregar de maneira aberta. Mas esse tempo atrás eu até estive na cidade, em Campo Mourão, na cidade onde nasci e cresci, e encontrei um amigo dele de anos, que ele encontrava toda semana no ambiente comercial, e passei por lá e falei, oi, tudo bem, Denir? Sou filho do seu Sebastião. Ele falou, não, grande homem, o olho dele encheu de lágrima. Ele falou assim, está aqui, ó, aquele Novo Testamento pequenininho, sabe? O que ele me entregou. Todos os dias eu leio. Eu era um homem assim, singelo, discreto, introvertido, tímido. Eu nunca vi o meu pai falando em outras línguas. Eu me lembro que uma vez alguém tentou fazer com que ele chegasse a falar e ficou ali em cima dele. Eu vi que ele foi se constrangendo, e ele não conseguia. Eu nunca vi. Mas meu pai foi um homem cheio do Espírito Santo. Então, falar em outras línguas não quer dizer que o fato de você não falar não quer dizer que você não tem o Espírito, é um dom. E a gente precisa amadurecer nisso. E Paulo está dizendo, vocês não devem proibir essa manifestação. Vocês não devem usar isso de forma equivocada. Existe um valor íntimo nisso que vocês precisam desenvolver. E vocês precisam compreender que uns falam e outros não. Mas que a presença do Espírito na vida de vocês traga edificação, traga entendimento e ordem. A igreja nas nossas vidas, o culto nas nossas vidas, a vida com Deus tem a finalidade de nos edificar, de nos levar a entender e colocar as coisas em ordem. É interessante quando Paulo manda Tito para Creta, pastorear aquela cidade, fala bem assim, te coloquei aí, para que você coloque as coisas em ordem. O Evangelho de Jesus, o Espírito Santo, os dons do Espírito, tem como finalidade colocar sua vida em ordem. Seu casamento em ordem, a maneira de educar seus filhos em ordem, a sua vida no eixo. Você não consegue colocar a sua vida em ordem. Nenhuma ferramenta humana pode detectar seus problemas, mas ela não tem o poder de colocar a sua vida em ordem. Um autoconhecimento pode fazer com que você enxergue algumas coisas no seu coração que não estão adequadas. Mas a única pessoa que pode colocar as nossas vidas em ordem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. A gente tem que jogar a toalha, irmãos. A gente tem que se render a esse mistério e atuação do Espírito. Jogue a toalha em relação à sustentabilidade do seu casamento. Diga, Senhor, eu não consigo, isso é um milagre, isso é um mistério. Eu entrego ao Senhor, Espírito Santo, cuida do meu casamento. Senhor, eu não consigo lidar com uma vida santa a partir do meu esforço. Uma vida de fé, desenvolver isso de maneira profunda. Eu quero, Espírito Santo, que o Senhor me visite. Trabalhe em minha vida. Na educação dos seus filhos, jogue a toalha. Diga ao Espírito Santo, Senhor, eu não consigo gerar nesse menino, nessa menina, o homem, a mulher, a criança que ela precisa ser, que ele precisa ser. Espírito Santo trabalha no coração desse menino. Você não vai colocar a sua vida em ordem. Você não vai colocar a sua vida no eixo.
Quem sabe nesta manhã a gente deve terminar clamando a Deus, diante da canção que cantamos, do Espírito Santo saltando aos nossos olhos, diante dessa passagem de Paulo, dizendo que é presente na vida da igreja. Chegou a hora da gente jogar a toalha e dizer: Senhor, é o Teu Espírito. Nós somos capazes de fazer essa comunidade crescer? Jamais. Nós somos capazes de fazer com que o pecador chegue a esse lugar e se arrependa a partir da beleza do nosso culto, da harmonia do nosso culto, do nosso poder de articular palavras, o que Paulo está dizendo lá no início, lembra? O Evangelho não constituiu em persuasão de palavras humanas ou em sabedoria humana, como vocês têm entendido, mas simplesmente no poder do Espírito do Evangelho. Você acha que a gente consegue colocar gente dentro desse tempo a partir das nossas ferramentas humanas? Chegou a hora da gente entender com o Teu Espírito. É o Senhor visitando o seu povo. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Que essa promessa do Senhor se cumpra sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Jogue a toalha no sentido não de desistência, mas de uma profunda dependência da ação do Espírito em nós e através de nós em todo o tempo. Amém? Você está disposto a isso? Você está disposto a hoje a lançar sua vida ao movimento do Espírito? Você crê que o Espírito Santo te colocará de joelhos diante de Deus? Que Ele vai despertar no seu coração um desejo e uma sede profunda pelo Senhor, pela santidade de Deus, pela verdade de Deus? Você não consegue a partir de si mesmo ter desejo de estar aqui, mas peça ao Espírito Santo o desejo de estar aqui frequentemente. Fala: Senhor, eu tenho desânimo. Chega no domingo, eu sei que é uma batalha, algo travado na mente, no coração, mas eu quero, Senhor. Quero me envolver, quero ser útil, quero ser instrumento do Senhor no mundo, quero ser instrumento de proclamação da verdade de Deus. O Espírito Santo visitando o seu povo, se derramando sobre nós. É isso que precisa acontecer. Chegou a hora da gente entender que as coisas não acontecem na habilidade dos nossos braços, do nosso intelecto, na força do que a gente tem. Quem vai converter o seu filho é o Senhor, é o Espírito Santo. Quem vai transformar o seu esposo é o Espírito Santo. Quem vai transformar a sua esposa é o Espírito Santo. Quem vai te dar forças para vencer essas batalhas que você tem vivido, as lutas diárias, é o Espírito Santo de Deus. Ele está aí, soprando sobre nós. Ou você deseja e vive essa realidade, esse mistério de ser cheio, ou o vento vai soprar e você não vai experimentar disso. O vento sopra onde quer. Liberdade, liberdade do Espírito, sopra onde quer, no culto, na segunda, na terça. Não está aqui, não está nessa parede, não está numa canção, não está através de um homem. Sopra onde quer. Nenhuma denominação é dona dele, nenhum homem é dono do Espírito. Ninguém tem uma maleta do Espírito Santo que chega num culto, num templo e abre e diz: recebam. Não, sopra onde quer. Liberdade. Não sabes de onde vem nem para onde vai. Mistério. Mistério do Espírito. Não sei quando surge, não sei a hora que vem, não sei como vai acontecer. Esse mistério que vem e nos toma, que às vezes invade a gente andando no nosso carro, caminhando pela rua, escutando uma canção, numa madrugada ele nos inquieta, abre os nossos olhos e de repente a gente sente um desejo de orar, um desejo de se colocar aos pés de Deus. Liberdade e mistério. A gente vai continuar vivendo uma vida seca, uma vida vazia de Deus, ou a gente vai experimentar dessa realidade que Paulo está dizendo? Vocês podem viver de uma relação íntima e profunda com o Espírito Santo como vocês nunca viveram. Nessa manhã eu te convido a essa experiência, diante da mesa do Senhor, do pão e do cálice. Coloque-se em pé, nós vamos orar e vamos para a ceia.